E o que a Bíblia diz sobre esse homem que enfrentou 800 homens, Batsebete? Que ele não se conformou em parar, ficar de braços cruzados. E o que eu aprendo aqui? Se você tem grandes desafios pela frente, coloque diante do Senhor e enfrente. Não se acovarde, não retroceda. Se você já colocou diante do Senhor, não retroceda somente porque o restante fugiu. Batsebete ficou sozinho, o restante, voltaram depois, sabe para quê? Por causa dos despojos. Venceu o inimigo, agora sobrou o ouro, a prata do inimigo. Aí nessa hora todo mundo é caçador, né? Depois da onça morta. Não retroceda porque o restante fugiu. Talvez você na empresa, talvez você no trabalho, você perdeu o seu braço direito, você perdeu pessoas que te ajudam. Querido, Deus há de prover, Deus há de mandar outro e vai mandar outro melhor. Talvez é uma situação dentro da sua empresa que você está passando, constrangedora, ou então dentro do ambiente que você trabalha, complicado. Não retroceda, olhe para frente, confie em Deus, que Deus vai te dar o escape, vai te dar a direção, vai iluminar a sua mente. Não se conforme somente porque os recursos são escassos. Batsebete tinha apenas uma lança, com Deus é o suficiente. Davi só tinha uma funda e uma pedrinha, com Deus é o suficiente. Ah, pastor, mas eu ganho pouco, o que eu tenho retirado na empresa, ou então no trabalho, ou de aposentadoria tem sido pouco. Consagre a Deus, porque com Deus isso é muito na sua vida, e você vai ver o que Deus pode fazer com esse pouco que Ele te dá. Ah, só vou ser feliz quando a minha vida estiver tranquila, quando eu tiver meu carro, quando eu tiver minha casa própria, quando tiver meu sítio. Balela, meu irmão. Você não vai ser feliz com essa mente quando você tivesse isso tudo. Você pode ser muito mais feliz sem nada disso, ganhando pouco e feliz com Deus. Só vou ser feliz quando eu começar a viajar para fora. Só vou ser feliz quando tiver a minha empresa. O que você tem hoje? É isso? É um pouquinho de azeite na botija? Não dá nem para você? Consagrou a Deus? Você vai ver o que Deus vai fazer. Não se conforme somente porque os recursos são escassos. Não se conforme apenas porque a montanha é alta. Ah, mas o problema é grande. Querido, qual o problema que não é grande? Se é problema, já é um problema. Tem que enfrentar. Não tenha medo, não retroceda porque você tem somente uma lança. Não, é o suficiente. Batsebete tinha coragem. Não uma coragem irresponsável, mas uma coragem que enfrenta os medos. Talvez aí está a maior necessidade da gente se encorajar. A necessidade da gente ter a coragem de colocar abaixo os nossos medos. A coragem de reconhecer que nós precisamos ser mais claros, mais transparentes, mais verdadeiros. A coragem de jogar toda a hipocrisia fora e ser mais verdadeiros diante do Senhor. Nós precisamos muitas vezes nos despojar, nos desfazer de todas aquelas vestes mentirosas que muitas vezes a gente veste, para que todo mundo veja como nós estamos, e nós precisamos mostrar a nossa nudez para Deus, e falar: Senhor, nós somos esse aqui. Isso é coragem. É reconhecer que nós somos limitados, que nós não temos condição sozinho, mas nós temos a coragem de querer aprender e acrescentar na nossa vida, e buscar em Deus, e saber que Deus está no controle de tudo. Isso é coragem. Coragem de ser honesto. O falso, ele é covarde. O hipócrita, ele é covarde. O mentiroso, ele é covarde. Mas o corajoso, ele é honesto, ele é verdadeiro. Toma pancada, porque ele não faz as coisas para agradar. Tinha uma coragem.
Nossos medos não existem somente para nos jogar no chão, para nos jogar na defensiva. Nossos medos muitas vezes têm que ser usados, tem que entendermos que o nosso medo muitas vezes é uma mola propulsora que nos joga para cima e nos faz homens e mulheres corajosos. Na Bíblia, muitos homens e mulheres que foram testados a terem coragem, abraçaram uma causa desconhecida. Vocês lembram de Raabe? Raabe é uma prostituta que mora nos muros de Jericó. Chegam uns caras lá e falam o seguinte: mulher, como que a coisa funciona aqui em Jericó? Essa mulher, ela teve que abrir mão de tudo aquilo que ela viveu, conheceu, morava, do rei, da cidade, e acreditar naqueles homens. Ela teve coragem, ela colocou uma fita de escarlate e falou assim: aqui é minha casa, eu quero que vocês preservem a mim e a minha família. Eu sei que vocês vão destruir tudo. Então ela teve essa coragem, ela confiou. A coragem de Abraão, que saiu da sua terra para um lugar incerto, ele confiou na palavra do Senhor. A coragem de Moisés, que não aceitou o conforto do palácio e se recusou a ser filho da filha de Faraó, para depois estar à frente de um rebanho de gente ingrata, de pessoas que queriam apedrejá-lo. Esse homem teve coragem. A coragem de Josué, que lá na frente ele toma, né, o lugar, ele assume o lugar de Moisés, se torna um líder militar, herda o cajado, né, a responsabilidade de Moisés, mesmo sabendo que teria que enfrentar uma terra desconhecida, mas movido pela paixão e pela promessa de Deus, ele abraçou. Eu quero a coragem na minha vida, a coragem de Gideão, porque mesmo sendo o menor da sua casa, a sua casa é a menor da tribo de Israel, a menor das famílias, se tornou um libertador de Israel, porque acreditou em Deus. Raabe acreditou em Deus, Moisés acreditou em Deus, Josué acreditou em Deus, Gideão acreditou em Deus. Opa! Quem foram os vencedores? Aqueles que creram no Senhor. Sansão, a coragem de Sansão, que mesmo com os 2 olhos vazados pelo inimigo, empurrando uma pedra no moinho, ele busca Deus em suas últimas palavras, e ele sabe, ele precisa dessa coragem, e sem crédito nenhum com Deus, ele pede força, com humildade, para honrar a dignidade de Deus naquele lugar, e Deus o visita. Então, meu irmão, eu quero a coragem desses que buscaram Deus, como Davi, Ruth, a história de Ruth é linda, a coragem de Pedro, Tiago, João, que largaram as suas redes para seguir um jovem que vinha de Nazaré. Pessoas que não olham por tamanho da luta, mas olham por tamanho da sua paixão e o tamanho de Deus.